Paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite aos nossos irmãos que estão aí, ligadinhos, conectados conosco a partir do YouTube. Que presença maravilhosa que nós estamos sentindo. Chegou o horário, o momento de levantarmos o altar de adoração. Nós separamos o tempo dessas 2 horas, nós aqui em Campinas e vocês aí em cada um nas suas casas ou serviços, mas você reservou esse tempo para cultuar. E nós vamos cultuar de verdade. De verdade. Então eu vou convidar você aí na sua casa. Desligue todos os aparelhos que venham concorrer com o YouTube, que você está agora conectado neste canal. E nós aqui vamos levantar um clamor, um período de oração e adoração. E eu vou colocar os meninos em saia justa. É aquele louvor. Espírito, Espírito. Essa é das antigas. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é que renova as nossas forças. O Espírito Santo traz discernimento. É o Espírito Santo que traz crescimento. É o Espírito Santo que vai revelando e falando de uma maneira profunda através da palavra. E nós vamos continuar preparando o nosso coração para receber a palavra nesta noite. E o Espírito Santo tem a liberdade nas nossas vidas. E nós vamos entoar este louvor. Feche os olhos aí na sua casa, para que você possa se conectar com o Senhor. Aqui na igreja também. Que possamos atrair uma atmosfera de adoração. Que possamos falar: Senhor, eu não quero sair da sua presença da mesma maneira que eu entrei. Que não sejamos aquele jovem rico que se depara com Jesus e sai triste, sai cabisbaixo, pensativo, porque dividiu o coração dele com outro Deus. Não, 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 não. Nós queremos hoje entregar todo louvor, toda adoração, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O único Deus, o soberano, o poderoso. E pedir: Espírito Santo, venha falar comigo de uma maneira especial. Espírito Santo, venha aquietar a minha alma. Espírito Santo, venha tirar a tristeza. Espírito Santo, venha tirar o abatimento. Espírito Santo, que nessa noite de culto de avivamento possamos ser reavivados, reavivar coisas nos nossos corações. Espírito Santo, desenferruja os dons, os talentos. Espírito Santo, incendeia o nosso coração, aquece a nossa alma. Espírito Santo, venha com discernimento, nos dando discernimento. Espírito Santo, nos dê ciência da palavra. Espírito Santo, derrama mais unção, mais óleo, mais azeite sobre as nossas vidas. Espírito Santo, nos leve para um nível de intimidade com o Senhor. Espírito Santo, nós queremos mergulhar neste momento de culto, de adoração. Aquele que vive, o nosso Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Vamos cantar com a nossa alma. Com a nossa alma faminta pela presença, pela manifestação da glória de Deus. E ali adorarei. Tira a tristeza. Ao Deus ajuda, Senhor, nesse processo de luto. Nas frustrações, nas decepções, nas dores. Espírito, nos levanta, nos desperta. Que desce como que possamos ser os remanescentes dessa geração. Avançar como uma igreja viva. Uma igreja resplandecendo a tua glória. Caminhando, avançando, não temendo, com espírito de ousadia, Senhor. Espírito, Aleluia, Espírito Santo, Espírito Santo, que desce como fogo. Espírito Santo, nós clamamos nessa noite. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Tira o cansaço físico, o cansaço mental, a apatia espiritual nesta noite. Que hoje homens e mulheres possam ser marcados por um encontro especial, Senhor. Que me compreendeu
nenhuma explicação. Aleluia. Eu Aleluia. adorarei. Nós adoraremos, Senhor. Declara, declara, meus irmãos, nós conhecemos este Ao hino. Deus da minha vida, que me compreendeu. Só o Senhor para fazer essas coisas. Sem nenhuma explicação. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Vamos declarar? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Nessa noite, Senhor, assim como Espírito, Bartimeu Espírito, clamou, dizendo: Filho de Davi, tem que misericórdia de mim. desce como fogo, Nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos. vem como em Pentecoste Vem, e enche-me de novo. Espírito Santo, tenha liberdade. Que não venha nada de mim, mas que tudo venha do Senhor para falar com homens e mulheres nessa noite, de uma maneira específica. Pessoas que precisam voltar a confiar em Ti, a descansar em Ti, a dormir com o sono de justo, porque foram justificados. Senhor, que nesta noite, através da Sua palavra, possamos entender a direção do Teu Espírito para as nossas vidas como filhos, adotados, amados. É tempo de mergulharmos no oceano do Espírito, e nós queremos, Senhor. Nós não queremos ficar no raso, nós queremos mais da Tua presença. Queremos repousar nos Teus braços. Queremos ser um instrumento nas Tuas mãos. E toda honra, toda glória nós daremos a Ti em todo tempo. Em todo tempo. Receba como cheiro suave a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso quebrantamento, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas com glória a Deus. Aleluia. Obrigada, meninos, mandaram bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, que fome, que sede. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, dado livramento, cuidado das nossas famílias. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Aleluia. Que noite de celebração, culto de avivamento. Eu quero agradecer o presbítero Jorge, a Silene, o casal querido, pela oportunidade hoje de trazer, ser a portadora da palavra do Senhor. Que eu venha diminuir, que ele venha crescer e falar através desse vaso e que ele possa falar de uma maneira que só ele sabe fazer, de uma maneira muito poderosa. Amém? Hoje o Senhor quer falar conosco para que possamos confiar, confiança. Os meninos, antes deste louvor que eu pedi para eles cantarem, eles cantaram um outro louvor falando de confiança. Eu falei, glória a Deus que o Senhor confirmou a palavra nesta noite. Amém? Então, abra as suas Bíblias no livro de Salmos 46. Abra aí as Bíblias. Livros de Salmos 46. Eu vou ler o verso... Eu vou começar do verso 1, igreja. Eu vou começar do verso 1 porque... Este salmo é tremendo. Mas nós vamos trabalhar o verso 10. Mas vamos comigo na leitura? E seja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo neste período que nós estaremos lendo. Aquieta o teu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando conosco. Desde a abertura já tem falado. Amém? Verso 1, livro de Salmos, capítulo 46, diz o seguinte. Está chiando muito? Está puf, puf, puf. Tá ruim, gente? Eu estou sentindo que tá legal? Tá legal, tá? Aí o pessoal na internet também fala, né? Parece que estou falando e bum, bum, bum. Tem um bum. Eu não entendo. Não tem bum nenhum. Então tá. Só impressão.
Aleluia. Jorginho arrasando aí na técnica. Glória a Deus. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Mais uma vez o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Mais uma vez o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, aleluia. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aleluia. Que texto profético que descreve a beleza do Messias, a formosura, a majestade. É por isso que nós podemos entender um pouquinho que Martinho Lutero, lendo este capítulo, esse salmo, é inspirado a fazer um hino que é conhecido até os dias de hoje, que é o hino Castelo Forte. Ele começa ali com a inspiração no verso 1 desse texto, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É através destes versos, feito pelos filhos de Coré, que não foi dentro de um contexto bom. Vem comigo, os historiadores dizem que esse salmo que enfatiza a confiança do povo de Israel em Deus, você vê a plena confiança. Isso é maturidade cristã. A confiança poderosa em Deus em todo o tempo, mesmo que tenha guerras, rumores de guerra, montanhas se abalam, os mares ficam violentos. Olha a confiança deste povo. E é isso que nós devemos ter em todo o tempo. É com pandemia, é com o desemprego, é com o governo, é com a maçonaria, é com as notícias, é com as guerras, é com as bombas, é com tudo que nós estamos vendo, ouvindo, que de repente nos assusta. Nós devemos ter essa confiança no Senhor. Porque olhando de uma ótica carnal, humana, limitada que somos, claro que com as más notícias, quando chega à nossa porta, a nossa tendência é ficarmos abalados. Porém, aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes. Felizes são os que confiam no Senhor, assim como estes salmos, ele revela essa confiança do povo de Israel. E eles declaravam e declaram através desse salmo que nós acabamos de cantar, um grande livramento que Jerusalém recebeu. Ou seja, quando esses salmos ele foi escrito, ele foi composto, não foi em tempo de tranquilidade, não. Foi quando os assírios se levantaram contra o povo de Jerusalém para acabar, para exterminar, para destruir. E as ameaças que chegou até o rei Ezequias foram ameaças que fez com que o camarada estremecesse nas pernas. Pastora, como eu tenho essa informação? Isaías 36 e 37. Porque
ele tem essa informação, abre lá, Isaías, se você puder, 36 ou 37, nós não vamos ler tudo, mas só para ter uma notícia. Os assírios, a notícia que chegou para Ezequias, dizendo, olha, a Assíria tem 2.000 cavalos. Os assírios têm cavaleiros. Estou vendo só o verso 8, parte B, não precisa abrir não, vamos ganharmos tempo. Notícias, chega dizendo, Ezequias, a informação que nós temos, a informação que é para chegar no ouvido de Ezequias, que o exército é um exército poderoso. E Ezequias então treme nas pernas. Você também vai ver essa narrativa no livro de 2 Crônicas 32, 1 até 23. O inimigo avançando, porém, Deus deu um grande livramento. Um grande livramento. Porém, no final do verso, aliás, no começo do verso 10, nós vamos ver uma exortação tão amorosa de Deus. Deus nos exorta com essa palavra, que é isso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. E que falou poderosamente comigo. Aquietai-vos. Verso 10. A exortação graciosa de Deus é aquietai-vos, quietude. E essa aquietai-vos, essa quietude, a palavra, a expressão hebraica dela quer dizer solta ou permanece parado. Não é uma inquietação boa, porque vem comigo, existem algumas inquietações que são boas. Por exemplo, alguém que não está gostando do trabalho secular, e começa a ter uma inquietação dizendo, eu tenho condição de fazer um curso, aumentar o meu salário, ir para uma outra área de trabalho. Aquela inquietação boa que mesmo que você já tenha uma certa idade, não está mais no colégio, no ensino médio, mas começa aquela inquietude de falar, eu quero voltar para a faculdade. E as pessoas falam, mas com essa idade? É com essa idade, porque está tendo uma inquietação tão grande aqui. Eu quero aprender, eu quero estudar. E aí essa inquietação boa, que eu chamo nessa noite, impulsiona as pessoas a um crescimento. Mas não é essa inquietação que o Senhor está nos exortando. Ele está falando de uma inquietação que vem para atrapalhar. Que é uma inquietação negativa. Que é solta, a expressão permanece parado. A inquietação que nos impulsiona a agir de uma maneira ruim, sem pensarmos. Age. E o que eu posso aprender nessa noite, e compartilho com vocês, que a nossa inquietação, que é nossa, é a tendência, a predisposição humana, a inquietação, talvez seja por isso que o apóstolo Paulo vai enfatizar na carta aos Filipenses, dizendo, não andeis tão ansiosos. Essa ansiedade que perturba a alma, que rouba o culto, que atrapalha a concentração, que atrapalha o foco, que atrapalha a leitura bíblica, que atrapalha o sono, que atrapalha a amizade, que atrapalha os relacionamentos, de tanta ansiedade, inquietude, um caos interno. Mas nessa noite o Senhor vai dar um basta nos caos internos e dizer, aquieta. E vai se fazer bonança. Quietude. E essa exortação é a inquietação negativa que eu chamo nesta noite, que atrapalha o agir sobrenatural de Deus. Vem comigo, igreja. Essa inquietação que nós temos, a ansiedade, e nos precipitamos, assim como Sara e Abraão, a inquietação. Vamos colocar Agar no meio da história da promessa. E inquietação de não esperar o tempo. Vamos colocar Agar. E inquietação de Esaú, uma necessidade de fome. Então vamos barganhar aquilo que eu tenho de precioso. Barganha porque inquietação, ansiedade, que gera coisas ruins, gera frustração. E o Senhor exorta dizendo, aquietai-vos. Aquietai-vos, para que não venha atrapalhar o agir sobrenatural de Deus. Porque quando nós não temos essa verdade de quietude no espírito e que domina uma alma que tenta pular o tempo todo dentro de nós,
Essa alma que se deixar grita, se deixar separa, se deixar negocia errado, se deixar faz coisa errada, se deixar essa alma que tem que ser domada pelo Espírito, impede de ver o agir sobrenatural de Deus. Vem comigo, vou explicar, vou tentar explicar. Essa inquietação que atrapalha o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, é, por exemplo, em um culto de avivamento, termos uma impaciência de ficarmos 5 minutos em oração. Aí começa, mas para que tanta oração? Mas para que isso? Mas para que falar tanto? Sabe, essa inquietação que você está no banco, mas não consegue parar e falar, Senhor, fala comigo. Mas no tempo do Senhor, vai falando, Senhor. Mas não. Uma inquietação que se passar 5 minutos o culto, se a abertura for um pouquinho mais extensa, se orar um pouquinho mais, fica com os olhos já abertos e já olhando para o lado, não tem paciência de fazer um devocional, porque é inquietação, e isso impede de vermos o sobrenatural de Deus. Igreja, o Senhor continua manifestando o sobrenatural dele. É nós que estamos inquietos demais para ver o agir dele. E aí nós vamos colocar o quê? A nossa mão, os bois na frente dos carros. É isso que diz o ditado? Que vai passando. Os bois na frente dos carros, é isso? Tem um ditado, né? Os carros na frente dos bois? É essa inquietação. Misericórdia. Vai atropelando tudo. Inquietação. Não consegue adorar com quietude na alma. Está aqui, mas está com a alma agitada. Como vamos ver o sobrenatural de Deus? A atmosfera de adoração, atrair a presença do Senhor através da adoração. Diz quando Eliseu foi falar com Jorão, que estava desesperado porque uma guerra, os amalequitas estavam subindo, no livro de 2 Reis, no comecinho, se não me falha a memória, até capítulo 4. Estava Jorão e Josafá. Eliseu pega um tangedor e começa a tanger. Eu fico imaginando eles desesperados, porque eles estavam com uma demanda, uma causa, também estavam no meio de uma batalha, subindo para uma batalha, e eu fico imaginando o desespero daqueles reis, que eram os 3 reis que estavam ali procurando, consultando o profeta do Senhor, e aí Eliseu falou assim, traga o tangedor, e vamos tanger o instrumento. Eu fico imaginando aquele culto com louvor. Não, primeiro, antes de ouvir a direção de Deus, vamos adorá-lo. Aquietar as almas que estão aí aflitas diante de uma demanda, de uma impossibilidade, de um problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos aquietar essa alma, vamos começar a cantar, vamos começar a louvar. Só que nós não temos, nós às vezes perdemos isso. E atrapalhamos o agir do sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, a manifestação. Por quê? 2 minutos de oração, o culto tem que ser enquadrado, tem que ser desse jeito, é nessa maneira, é como eu acredito. E se sair do modelo, age, fica inquieto, perturbado, e perde de ouvir a sensibilidade, perde de ouvir a voz do Espírito Santo, perde essa sensibilidade por conta da agitação e tantas outras coisas. Hoje, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para dividir conosco, com vocês, e falou comigo, a inquietação que atrapalha o agir sobrenatural do Senhor. Pastor, mas como isso eu posso aplicar para o dia? Quando o Senhor está falando, aquieta, deixa que eu vou agir. É essa palavra, solta, deixa, permanece parado, permanece na sua, porque eu vou agir. Então, começa a ter a quietude. Pastora, como que eu posso fazer isso para o meu dia? Dentro de uma promessa que Ele fez para você e que você está colocando a mão, você está ficando perturbada, você está ficando perturbado, estressado, irritado. E hoje a palavra para os nossos corações dizendo, aquieta, solta, permanece. Porque se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir, Ele vai agir, Ele vai cuidar, Ele vai fazer. É na hora dEle, é no movimento. Não vamos colocar Agar na nossa história, não vamos perder a bênção. Não vamos, porque nós vamos esperar. Nós vamos aguardar.
Essa exortação nós vamos deixar. Dizendo, Senhor, a minha vontade é de agir. A minha vontade é de bater, a minha vontade é de mandar embora, a minha vontade é de arrumar as malas, a minha vontade é de sair do ministério, a minha vontade é de deixar tudo. Mas o Senhor hoje fala para mim e para você, aquieta, fica na sua, fica parado, não haja, não se movimenta, porque se Ele está em tudo isso, pode descansar e confiar que o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele está. E às vezes, com a nossa inquietação, não vemos o agir que só Ele sabe fazer. Gente, tem coisa que só Deus, é só Deus. Aí precipitamos, geramos abortos na alma, abortos porque foi gerado em Deus, mas de alguma maneira colocamos as nossas mãos e teve aborto. Aí depois começa a gerar de novo, aí aborta espiritualmente falando. E aí pessoas ficam frustradas. Como Sara, no decorrer do momento, começa a falar assim, manda Agar e esse menino embora, porque eu já estou ficando, cansada com a risadinha de canto, ele é o meu filho que vai receber a bênção, gerando problemas. Ai, que o Espírito Santo fale hoje com pessoas que estão tão inquietas e que nessa noite vai dormir como um bebê. Sabe quando um bebê que está com a barriguinha cheia, está no colo da mãe, e dorme, até se joga. Ele não está sabendo nada, está passando ao redor dele, e está lá. Que em nome de Jesus, nesta noite, você possa dormir como um bebê no colo do Pai. Essa quietude. E a inquietação impede de ver as coisas boas no meio da batalha. Porque o rei Ezequias ficou desesperado, mas o movimento dele foi um movimento de adoração. Quando nós vamos ver o capítulo 37, ele vai dizer, porventura, Senhor, teu Deus dirá ouvidos as palavras, não é verso 4, a parte B do verso 4. O rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para não é também. Verso 6, igreja, vai lá. E Isaías lhe disse, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas. É esse verso que eu estava procurando, verso 6. Não temas, à vista das palavras que ouvistes, com os quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Sabe o que é isso? Uma resposta de Deus diante do inimigo que havia blasfemado e falando assim, você acha que você vai conseguir guerrear contra mim diante dos meus exércitos, diante dos cavaleiros? Depois você lê esse capítulo 36 e 37. Ele faz uma afronta. Ele apresenta quem era o exército, o rei, os assírios. Ele coloca medo. Só que aí o profeta Isaías vem com uma palavra de direção. E aí o rei Ezequias, ele se põe em adoração. Então ele começa a buscar ao Senhor. Rasga as vestes e busca a Deus com toda a intensidade. Olha que coisa linda. Fez com que este rei buscasse a presença do Senhor, buscasse a voz do Senhor, a direção do Senhor. Então, dentro de algumas coisas, das más notícias, quando nós estamos inquietos demais, nós perdemos de ver e presenciar as coisas boas. Pastor, o que Ezequias teve? Comunhão. Dentro de uma situação caótica. Quantas famílias estão se aproximando neste momento de pandemia, só que a inquietação faz com que perdemos de ver e de ter a sensibilidade que dentro desse caos, desse vírus, da instabilidade financeira, algumas famílias estão se reaproximando, estão resgatando valores, mas a inquietação cega. E faz com que eu e você perdemos de ver as pequenas coisas, que são milagres de Deus, bênçãos de Deus, mas por conta dessa agitação, perdemos e potencializamos o problema.
A inquietação nos impede de ver as coisas boas que pode acontecer. Pastora, dentro de um luto. A dor vem, o desespero vem, o choro vem, mas às vezes é a partir de um luto que famílias são reconstruídas, onde então encontram perdões, ajustes, alinhamentos, o consolo de um parente que há muito tempo não falava, e é naquele momento de quebrantamento e de dor, as famílias vão se reaproximando mesmo dentro de uma perda, onde todos estão chorando, sofrendo, que só Deus sabe quando alguém perde um ente querido. Só que na inquietação, na dor, na batalha, na luta, ficamos cegos em ver os detalhes. É na batalha, na luta que crescemos, que conhecemos a Deus, que presenciamos a manifestação da graça dEle, da provisão dEle. Só que na inquietação perdemos de ver. E ficamos agitados demais e parece que tudo acabou, não tem mais jeito, é falência, não vai dar certo, eu vou embora. Não. Que hoje essa sensibilidade, essa verdade que Deus nos exorta de falando, aquieta. Veja o além. Veja as pequenas coisas, os ajustes. Está sem emprego, mas o pão não faltou. O pão de cada dia está sobre a mesa. Tem alguma coisa desajustada? Oportunidade para ajustar. Ah, mas está tendo um problemão. Então, mas é dentro do problema que tem as pequenas coisas que são preciosas para o nosso crescimento, para a união, para fortalecimento. E nós precisamos aprender a apreciar. Através do quê? Da palavra do Senhor que diz, aquietai-vos. Não deixe com que a inquietação venha roubar, venha impedir de ver as coisas boas que estão acontecendo no meio da batalha. Estamos voltando para as nossas congregações com fome, com sede, amando mais o irmão, porque sentimos falta. Então estamos com desejo de abraçar, vamos valorizar o abraço. Estamos com desejo da comunhão, porque antes era picuinha, era divisão, mas hoje nós vamos valorizar, nós vamos render culto ao Senhor, porque ficamos tanto tempo em casa. Vocês que estão em casa sabem do que eu estou falando. Não é a mesma coisa de estarmos unidos, na mesma sintonia. É aqui, esse calor humano. Não é a mesma coisa estando aí no vídeo. Só que nós vamos dar valor, você vai dar valor quando voltar. Nós vamos dar valores. Nós vamos aprender a viver com pouco. Famílias que dentro de um problema financeiro estão se readaptando, se reajustando. Estão vivendo. Dizendo, opa, sabe que a gente dá para sobreviver sem um shopping? Dá para sobreviver sem um McDonald's? Dá para sobreviver? Sem comprar roupa nova? Dá para sobreviver. Estamos sobrevivendo. Então, a inquietação faz com que perdemos tudo isso. Mas hoje, neste culto de avivamento, nós estamos aprendendo a descansar e confiar em Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, diz o Senhor, para mim e para você. Amém? Meninos, vamos cantar aquele louvor de novo, de confiança, o segundo que vocês cantaram? E aí eu já passo para o presbítero a palavra final, enfim. Mas hoje é aquietai-vos. E isso, igreja, está atrelado à confiança. A confiança. A confiar. Confia. Por que uma criança, quando está em cima de um capô do carro, eu já vi essa cena, por isso que me veio à memória, quando o pai está sem filho, e é uma criança talvez de 2 anos, em cima de um capô, para essa criança é alto. Só que o pai está ali, com os braços estendidos, fala, filho, vem. Ele nem pensa 2 vezes, para ele é alto. Aí ele se joga, porque ele confia em quem vai segurá-lo. Ele confia. E nós precisamos ter essa confiança. Ah, mas eu confio, mas não deixa. Não para, não solta. Está ansioso, está inquieto. Senhor, mas eu confio, mas não dorme.
Senhor, confie, mas está comendo de tudo, devorando tudo, comendo os dedos, e o pezinho não para. Eu não estou falando de transtorno de ansiedade. Se for, precisa tomar uma medicação. Precisa procurar um especialista. Eu estou falando dessa tempestade interna, dentro dos problemas, dentro de uma notícia ruim. Senaqueride, está subindo. Os assírios. Ezequias, desesperado. Às vezes a notícia chega nas nossas casas e nós ficamos assim, né? Desesperados. Mas foi até hoje, diante das más notícias. Seja as notícias num relacionamento familiar, seja um diagnóstico, ou seja o que nós estamos ouvindo de uma questão de uma ordem mundial. Mas nós que confiamos e acreditamos no Senhor, nós ficaremos parados dentro desta verdade. Amém? Dentro de problemas que não é para você mexer. Dentro dessa inquietação que vem da sua alma. O Espírito hoje vai trazer a quietude e vai dar a direção certa, coerente para estar no centro da vontade dEle. Amém? Vamos cantar mais uma vez esse louvor, mas agora com confiança, com quietude na nossa alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica de pé, povo de Deus. Quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio